A todas, bem-vindos ao nosso autêntico podcast, seu podcast autêntico. E hoje eu estou aqui vestida de Supergirl, em homenagem a todas as mulheres todas as super mulheres que somos, que amamos, que admiramos, que nos inspiramos. A TV Batatais felicita antecipadamente todas as mulheres pelo seu dia. Feliz Dia das Mulheres a todas! E neste clima, hoje nós temos uma super convidada, nossa queridíssima Flávia Lancha. Bem-vinda, Flávia! Olá, Ana, que alegria estar aqui com você, estar aqui com o pessoal que está nos assistindo. E como você disse, né, às vésperas do Dia das Mulheres, e nós que somos guerreiras, Sim. valentes e super mesmo! Super mesmo! Obrigada, Flávia! E para começar o nosso bate-papo em grande estilo, estamos aqui degustando o delicioso café Labareda. Extra forte, assim como nós, porque é assim que nós gostamos, e sem açúcar. O café o Labareda Extra Forte, que é um blend encorpado de sabor intenso e marcante. Um brinde! Um brinde com cafezinho é o melhor que É o tem, ainda melhor mais que esse tem. horário, né? Perfeito, né, Flávia? Delicioso. Flávia, e você, que é essa mulher ativa, guerreira, que todos admiramos, é política, é empresária, é empreendedora, empreendedora social, mãe, avó. Conta pra nós, como você dá conta de tudo? Você sabe, Ana, que é a pergunta que eu mais ouço, né? E para falar a verdade, não é que eu seja super, né? A gente está brincando aqui, mas eu acho que a mulher, ela realmente tem muitos papéis. Certo. Nós somos multifacetadas, multitarefas, e essa questão exige muito esforço, sim. Principalmente eu vejo as mulheres quando têm filhos pequenos e ficam, né, naquela dúvida, trabalhar ou não trabalhar. E eu sempre falo, inclusive falei para minha filha, para minhas noras, tem que trabalhar. Sim. Hoje meus filhos são casados, então é muito mais tranquilo. Mas eu vejo que quando você traz esse exemplo da mulher que trabalha, que está na ativa, isso vai fazer diferença na própria vida dos filhos. Sim, é um exemplo, né, Flávia? Com certeza. E o que eu faço? Eu priorizo os meus momentos. Eu sou aquela pessoa que gosta de me cuidar. Então, eu vou na academia quase todos os dias, vou de manhã. Tenho um cuidado com a alimentação. Procuro manter a mente saudável, que eu sempre brinco, a gente fala assim, saúde, né? E eu falo para as minhas amigas, saúde mental, porque eu acho que a saúde mental é ela que te dá a saúde física, Sim. ela que te dá a condição de enfrentar o Uma dia a bússola, né, dia, os Flávia? desafios e tudo. Então, assim, essas questões são realmente desafiantes, desafiadoras todo dia. Você está tentando priorizar. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa. Eu sou muito... o pessoal brinca, todo mundo brinca comigo, que eu sou ligada no 220. Né? Porque eu gosto do que eu faço, gosto de estar em movimento e vou conciliando, como eu disse, priorizando a agenda. Isso agora é mais importante? A família agora é mais importante? Então, vou cuidar da família nesse momento. Não, agora eu vou trabalhar, agora eu vou estar com o marido, agora eu vou estar na minha casa. Então, é fazer as escolhas durante o dia, é o que eu faço. Você falou algo muito importante. Para mim faz muito sentido, Flávia, que é a questão de prioridades e equilíbrio, né? Você colocou priorizar na agenda, dedicar a cada momento o momento que lhe é devido. Muito bom, uma super dica para nós. É isso mesmo. Flávia, e vamos logo a um assunto Vamos. que é de interesse de todo mundo de Franca e com certeza da região também. Você vai se candidatar à Prefeitura de Franca nessas eleições? Olha, Ana, tem sido a maior questão para mim mesmo, eu comigo mesmo. Certo. Eu até hoje eu não tenho uma resposta ainda definitiva. Eu estou avaliando muito o cenário, qual que é o melhor cenário. Eu entrei para a política para
colaborar. Eu entrei para a política para fazer diferença na vida das pessoas. E hoje eu me pergunto muito, qual será que é o meu melhor papel? Será que o meu melhor papel é estar na prefeitura? Será que o meu melhor papel é ser deputada? Então, eu estou me definindo nesse momento. Tenho conversado muito com o presidente do meu partido, que é o Gilberto Kassab, que é um homem que entende muito de política. Um grande abraço para o Gilberto Kassab, aproveitando a oportunidade. Isso mesmo, Kassab tão querido. E eu até falo assim, que eu me sinto privilegiada, sabe por quê? Eu vejo, ele é o presidente nacional do PSD, ele é hoje secretário de Estado do Tarcísio, ainda assim, todas as vezes que eu preciso, ele abre a agenda dele para me receber. E a gente tem conversado e avaliado todos os cenários. Eu hoje, o que eu posso te dizer, não tenho uma definição ainda fechada, tá? Eu sei que é o maior questionamento, e eu brinco muito, Ana, que eu falo assim, que se eu tivesse pensado numa estratégia de marketing, não ia ser tão bem sucedida quanto ficar nessa dúvida. E assim, porque eu estou avaliando muito o cenário e porque eu quero fazer a melhor escolha para a Franca e região. Mas, Flávia, entre nós, o que falta para você se decidir? O que falta é porque eu hoje tenho um trânsito muito grande no governo do Estado de São Paulo. Certo. Hoje eu tenho abertura em todas as secretarias, eu tenho agenda em todas as secretarias. Franca vem perdendo protagonismo ao longo dos anos. A nossa região hoje é muito pouco vista. Muito pouco de investimentos vem aqui para a nossa região. Então, quando eu penso que a prefeitura é um limitante para essa busca de investimento, para essa consolidação da região, é o que falta para eu me decidir se realmente a melhor escolha para a Franca e região, para a política regional, é eu ser prefeita ou eu ser deputada. Certo. Flávia, e ainda nesta linha, como você avalia a política de Franca hoje? Eu vejo que Franca, o prefeito de Franca, por exemplo, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que deixa muito a desejar, por exemplo, na saúde. Certo. Que é a maior reclamação. Muita reclamação. Muito. A cidade toda reclama da questão da saúde. Eu vejo que outro problema também, né, que não é só a questão demora municipal. Na marcação de consultas absurda. É muito complexo essa questão da saúde, né? Isso daí é uma coisa minha, não tem nada a ver com nenhum prefeito, não tem nada a ver com o governo do estado, mas eu sempre tive comigo que se a gente não começar a investir em promoção de saúde, em prevenção, vai ser sempre esse problema. Exato. Porque o governo não consegue suprir a necessidade da sociedade. Isso eu não falo em Franca, é no Brasil todo. O sistema de saúde, por mais que o SUS seja um sistema considerado positivo, mas está passando por sérias dificuldades. Então, as pessoas ainda não começaram a olhar para essa questão do quanto seria importante investir o quê? Na questão do exercício, na questão da alimentação, na conscientização de se olhar, e nós vamos ter um problema grave agora, que é a questão do envelhecimento. Certo. Hoje eu estava ouvindo um podcast do Estadão, até era uma outra questão, era questão política, falando sobre o Biden e o Trump, que os dois, o Biden está com 82, parece, e o Trump está com 78. Eles têm 4 anos de diferença. E eles estavam falando, né, da questão da pessoa com mais de 80, se estar ou não estar, se eles têm condição de assumir uma presidência. O Lula vai estar na próxima eleição com 81. Sim. Então, era todo esse contexto. E dentro disso, ele termina falando
o grande problema que é a saúde, o envelhecimento e o quanto o Brasil ainda está atrasado com esse olhar. Sim. Tá? Bom, então, voltando na questão lá da pergunta de Franca, do cenário de Franca. Agora, as pesquisas que a gente tem em mãos, ainda a avaliação do Alexandre, e aí eu não estou falando da Flávia pessoalmente, estou falando da população, é positiva. Certo. Então, apesar de todo o contexto, ainda tem uma avaliação positiva, que é onde eu fico me questionando assim, se entrar no embate com quem tem a máquina na mão e que tem uma avaliação positiva, será que vai ser positivo ou não? Certo. Olha, Flávia, eu concordo plenamente com você nesse raciocínio de que é necessário investir em ações preventivas, tanto na pasta da saúde, como em outras, como, por exemplo, a pasta de assistência social. Eu já tive a oportunidade de estar à frente da pasta no município de Batatais, como secretária municipal de assistência social. E, sem dúvidas, eu posso dizer da mesma forma que também na assistência social é preciso se investir nas ações preventivas, fortalecer a proteção social básica com ações eficazes, para que cada vez mais a gente reduza as situações quando elas já estão complexas demais para se resolver. Então, tanto na saúde como na assistência, por exemplo, esse enfoque em ações preventivas, eu concordo plenamente. E outra questão também, e aí eu vejo inclusive no governo do estado que falta isso, porque tem algumas secretarias que eu estou trabalhando mais diretamente, porque eu estou ajudando a criar uma rota do café da nossa região. Então, eu tenho conversado com várias secretarias. As secretarias não se comunicam. E aí você está falando da promoção social, da assistência social, eu não sei qual que é o nome aqui, a ação social aqui. Assistência social e cidadania. Porque cada cidade tem um nome. Sim. Tá? A em Franca é a ação social. Ela teria que ter uma comunicação direta com a saúde. Totalmente. Direta. Direta. E não tem. Então, essa questão... Imagina, quando eu estava à frente da pasta, quantas vezes a gente teve brigas, no bom sentido, por falta de comunicação. Isso é fato, essa dificuldade de comunicação entre as pastas. Inclusive, teria que se comunicar com a educação para que a prevenção saísse na educação. Com certeza. Mas, então, eu vejo que os gestores, em geral, e aí Franca, e Brasil, em muitos lugares do Brasil, eles não estão preocupados em fazer essa diferença, de trazer essas mudanças, porque são trabalhosas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o arroz com feijão e pronto. Dá trabalho, né, Flávia? Dá muito trabalho, mas eu vejo que é o único jeito para a gente melhorar o nosso país, é a promoção de saúde, a educação e interligar as secretarias. Com certeza. Flávia, você já participou de 3 eleições. O que você mais aprendeu nesses processos? Nossa, aprendi demais, para te falar a verdade. Principalmente de 2020 para agora. Certo. Porque minha primeira eleição, eu até considero que foi uma eleição meio assim, entrei só porque todo mundo estava pedindo, tal, mas não tinha uma noção no último tempo, tal. A eleição de 2020 foi uma eleição realmente que eu entrei para ser eleita, inclusive, fui para o segundo turno em primeiro lugar. Tem algumas coisas assim, tem as partes boas e as partes ruins. A parte ruim, eu brinco que eu aprendi o que tem de pior no ser humano na política. Envolve poder, né, Flávia? Poder, as pessoas não querem abrir mão, as pessoas, elas estão ali sempre no que eu levo de vantagem com isso? Como que eu posso tirar proveito dessa situação de eleição, por exemplo? Uhum. Então, isso eu aprendi, que é uma parte que eu falo ruim. Por outro lado, eu acho que assim, estar na política me deu uma possibilidade de um olhar muito mais amplo. Um olhar amplo em todos os sentidos.
eu aprendi, por exemplo, como é que é realmente a dor da sociedade, Olha a dor das isso. pessoas mais vulneráveis. Porque como empresária, você acaba ficando ali naquele seu mundo mais fechado, né? E você não tem contato direto com as pessoas. E hoje, assim, eu tenho muita clareza do quanto as pessoas precisam da política. E Precisam eu da falo uma política. coisa, Ana, com muita segurança, com muita tranquilidade. As pessoas precisavam se envolver com a política. Concordo plenamente, Flávia. Totalmente. Sabe por quê? Elas dependem tanto. Primeiro, todo mundo depende de política. Sim, Independente se você tem condição financeira ou não. Por quê? O asfalto que você anda, você depende da política. A água que você bebe, você depende da política. A luz que você tem, você depende da política. sim. E quem tem menos condição precisa da escola, precisa da saúde, precisa da segurança. E as pessoas, na hora de votar, primeiro, uma grande parte fala, não vou votar porque política é tudo igual. Tudo igual. Eu já falo, se você não vota, você está dando a oportunidade do outro escolher por você. Aí você não pode nem reclamar. Pois é, tá deixando de lado o seu direito de voz. Exatamente, outra coisa. Cata santinho na rua, vai lá, pega o número, vota, não sabe nem quem que está votando. Sim. Eu falo demais, falo, gente, e olha para os candidatos, vê a vida dessa pessoa, o que essa pessoa já fez, quem que é essa pessoa, qual que é a história dela. Sim. Só assim, Ana, nós vamos mudar a política. Só assim, Flávia. Só assim, realmente. Você falou uma coisa que me toca muito, que é essa questão de conhecer a dor das pessoas. Eu trabalhei 12 anos na área da assistência social. Hoje em dia o meu trabalho é no Tribunal de Justiça, mas eu trabalhei na assistência social 12 anos. 12 anos. Fiz carreira na área da assistência aqui em Batatais. Então, assim, estar em contato com as pessoas mais vulneráveis, isso dá sentido à nossa vida, porque a gente apreende delas aonde nós, enquanto seres humanos que estamos ocupando algum cargo público, onde nós precisamos agir, É isso? né? Então, muito importante isso. E ainda, para fechar esse assunto de eleição, que nós temos muito ainda que conversar. Vamos lá. Como você acha que serão as eleições esse ano? Como serão? Eu acho que as eleições esse ano serão muito difíceis para quem está no executivo. Porque hoje nós temos aí as redes sociais, que a Sim. gente vem vendo, e a inteligência artificial. Esses dias eu estava em São Paulo, e aí um amigo meu, ele é do meio, né, da informática, da comunicação, ele mostrou um vídeo dele, ele falando tal, tal. Eu, legal, não sei o quê. Aí ele falou assim, Flávia, mas não sou eu. Olha isso, Flávia. Ele falou, foi feito inteirinho, é uma criação por inteligência artificial. Que é isso? Aí eu fico me perguntando, Ana, como vai ser essa eleição? Porque uma coisa que nós estamos falando de eleição, que eu aprendi também, muito dura, muito com a dor, a eleição executiva, ela não é uma eleição de proposição, ela é uma eleição de destruição. Aquele que destrói melhor o inimigo ou o adversário é quem vai sair vencedor. Lastimável. Então, num momento de inteligência artificial, eu tenho medo de saber assim, o que vai ser dessa eleição. Entendi. E aí a gente pega as grandes capitais e hoje a gente vive uma polarização muito grande. Ainda, infelizmente. Não, eu acho que esquerda e direita. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, nós estávamos falando da questão de Israel e Palestina. E aí eu falei para ele, falei assim, olha só, é uma guerra territorial, é uma guerra religiosa, só que aqui no Brasil virou a polarização esquerda-direita. Então, tipo assim, a direita está
defendendo Israel, a esquerda está defendendo a Palestina. Então, assim, eu falo, gente do céu, Que como é isso? possível? Você mistura tudo. Então, eu acho que vai ser uma eleição muito violenta. Muito violenta, e você chamou atenção para algo que eu particularmente acho também muito perigoso, que é a questão da inteligência artificial, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tá aí, tá Tá aí. aí. Cenas dos próximos capítulos. Flávia, você é uma liderança regional do PSD, né? Como que tá os bastidores políticos? Assim, o PSD vai ter candidatos em todos os municípios? Em todos os municípios, não, porque é quase impossível, mas eu diria que quase todos. Certo. Hoje, o maior número de prefeitos, tanto do estado de São Paulo quanto do Brasil, é do PSD. Certo. No estado de São Paulo, o PSD tem em torno de 350 prefeitos de 650 municípios, quer dizer, 50%. Sim. No Brasil, tem 900. Então, é o maior número de prefeitos. Isso vai fazer com que, além disso, o PSD ele vai ter o candidato a prefeito, ou ele vai ter candidato a vice. Mas vai estar presente na maioria dos municípios, sim. Certo. O PSD é um partido que cresceu muito em pouco tempo. Um partido de centro, né, Flávia? É centro e cresceu muito em pouco tempo. E isso, a gente falou agora mesmo do Kassab, se deve totalmente ao Kassab. Por quê? Pela habilidade política, pela habilidade de articulação que ele tem e por ser um partido que ele te dá uma estrutura, ele tem estrutura, te dá apoio, mas ao mesmo tempo ele te dá liberdade. Olha, que bacana. Então, eu falo assim, eu recebo, toda eleição, eu recebo muitos convites para mudar de partido, para ir para outro. Eu falo, gente, não vou mudar de partido, porque é um partido que me dá aquilo que eu quero. O fato de ser de centro eu acho ótimo, porque eu sou uma pessoa, Flávia, que eu transito em todo lado. Equilíbrio. Eu acredito, por exemplo, eu sou liberal na economia, mas eu acredito em projetos sociais. Eu tenho projeto social desde 2001. Então, as minhas pautas pessoais, elas transitam nos dois lados. E o PSD é esse partido. Que bacana conhecer mais sobre o PSD. Gostei. Bem-vinda! Acho ótimo. Eu adoro política. Aliás, eu percebi, estou adorando a sua entrevista. Que bom, obrigada. Flávia, nós sabemos que você tem trabalhado muito junto ao governo do estado para trazer recursos para a nossa região. E um dos projetos que você está envolvida se refere ao turismo. Conta um pouco para nós. Muito bom. O que eu percebi nesse momento meu de estar mais próxima do governo do estado? Os secretários de estado, o pessoal que trabalha com eles, as lideranças, eles não têm noção da realidade do interior. Olha. Impressionante, porque a noção que eles têm em todos os sentidos é da capital. E aí, se você não leva até eles as demandas, eles não vão ficar sabendo. Uhum. E aí, como eu comecei, o Felício, que é o vice-governador, é do PSD, e ele já tinha ido na minha fazenda, e ele falou assim para mim, logo que eles foram eleitos, Flávia, você precisa falar da cafeicultura para o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento. E o Jorge foi em Franca e eu levei ele também na fazenda para conhecer. A partir daí, ele começou a olhar, porque ele só sabia de Franca calçado. E hoje o café exporta mais do que o calçado. Certo. E aí ele falou, nossa, Flávia, vamos investir na cafeicultura, vamos dar visibilidade. E nós estamos desenhando, junto à Secretaria de Turismo, Desenvolvimento, Agricultura e Cultura, uma rota de cafés aqui da nossa região.
Mapeei todas as cidades, Batatais, inclusive, que tem café no município, que tem fazenda, que tem condições de receber. E agora a gente está passando tudo isso para o governo do estado. Fantástico! Muito bom. Eu acho que vai ser muito bom para a nossa região. Vai, com certeza. Café é história, né? Tudo a ver com a história do Brasil, a história da nossa região. E trazer isso linkado com o turismo é uma grande ideia. Parabéns. Você sabe que as pessoas não valorizam o turismo? Quando eu fui secretária de Desenvolvimento, lá em Franca, eu comecei a investir muito em turismo. Sabe o que eu falo, Ana? Turismo é dinheiro de fora que vem para a cidade. Sim. E, por exemplo, Batatais. Eu acho uma judiação Batatais ter acabado com o carnaval de rua, como já foi antigamente. Sim. Porque a região inteira vinha aqui assistir. E era dinheiro que estava entrando para a cidade. Sim. Festa do leite, etc. Eu acho que as cidades estão perdendo muito esse espaço. É verdade. O turismo precisa ser valorizado, né, Flávia? Muito bom. Flávia, fora essa área do turismo, quais outras áreas você tem atuado de corpo mais presente? Bom, eu tenho a questão, claro, como eu estou dentro do agro, né? Agro. A gente tem, nós temos um problema muito grave aqui na nossa região, inclusive o Beto, que não sei se ele está assistindo a gente, Beto Tofetti, e ele esteve comigo já em algumas reuniões lá, sobre a segurança no campo. Ou insegurança no campo. Insegurança no campo. Então, a gente já teve lá todo o pessoal do DERIT levando essas demandas. Como eu disse para você, eles não têm noção da nossa realidade. Por exemplo, eu na reunião lá em São Paulo, na secretaria, aí eles falaram assim para mim, mas olha quantos celulares são roubados aqui em São Paulo. Eu falei, você já imaginou que um trator roubado lá na nossa região, muitas vezes é o único meio de subsistência de uma família? Sim. Então, e a gente está tendo roubo toda semana. Aqui Cristais, aqui Batatais, Patrocínio, Paulista, Alta Mogiana em geral, nós temos tido muitos roubos. E aí eles começaram a olhar com mais critério para essa questão. Então, é uma área que eu estou atuando bastante. Na cafeicultura como um todo, do estado de São Paulo, que a gente está... hoje eu coordeno o grupo de cafeicultores do estado de São Paulo, para poder dar mais visibilidade, mais marketing, porque, assim, São Paulo, na cafeicultura, está muito avançado em tecnologia, mas nós perdemos longe para Minas em marketing. Certo. E aí eu tenho falado para o pessoal do governo, vocês querem melhorar, querem dar visibilidade? Vamos investir em marketing. E o agronegócio, ele gera renda, ele gera emprego, né? E eu estava pesquisando sobre a Labareda e fiquei muito feliz de ver o quanto vocês se preocupam com a ética e com a sustentabilidade, né? Você tocou num assunto que é insegurança no campo. Quantos trabalhadores a gente conhece que não se aposentaram, que sofreram acidentes, que possuem problemas de coluna, de joelho, em virtude de longos anos de trabalho no campo, né? Então, assim, uma empresa, um agronegócio desse porte internacional, que é o seu agronegócio, preocupado com ética e sustentabilidade, é fenomenal. É um exemplo a ser seguido. Não é à toa que ontem eu sei que você foi premiada lá em São Paulo, num super evento que envolve o Mercosul, né? E então, assim, por essa questão da ética e sustentabilidade da Labareda. Pois é, você sabe que eu tenho muito orgulho, porque realmente quem sempre teve esse olhar dentro da Labareda fui eu. E eu falo que virou moda ESG, né? Que hoje é uma sigla em inglês para meio ambiente, a questão social e governança. E isso, desde 2005 que eu tenho investido lá na Labareda, na questão ambiental, nas melhores condições
para os nossos colaboradores. Os projetos sociais, igual a Meia Gincana, que Sim. acontece uma vez por ano, que Batatais participou ano Participou. passado e vai participar esse ano de novo, vai acontecer em junho. Está convidada, 9 de junho. Já Eu estarei foi lá. na agenda. Vou colocar. É um sábado, é o dia todo. Faço questão da sua presença lá. Ai, que bom. Eu estarei. Então, eu ontem, quando eu fui lá receber o prêmio, eu falei isso. Falei, é um reconhecimento de anos de investimento, né? Sim. Sim. A gente fica muito feliz de saber que existem empresas com essa preocupação com as pessoas. É uma felicidade muito grande. Flávia, você é Fala. coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas do Grupo de Mulheres do Brasil. Como você vê a participação feminina na política? Essa é uma questão complicada, né? Eu vejo que as mulheres estão se interessando mais por política. Eu vejo que elas estão começando a participar mais, mas a gente tem um longo caminho ainda pela frente. Sim. Hoje a gente tem 12% de mulheres que são prefeitas, 15% no legislativo municipal e 18% no legislativo estadual e federal. É muito distante. É muito pouco. Se nós pensarmos que nós temos uma sociedade com 52% de mulheres, nós estamos muito pouco representados. E aí, são dois lados aí que a gente vê. Primeiro, os homens não querem abrir espaço para as mulheres, é claro. É claro. Óbvio. Então, Inegável. E os partidos ainda são muito masculinos, ainda tem, sim, um machismo. E as mulheres, as próprias mulheres, elas têm uma resistência em votar em mulher. Isso eu senti muito em 2020 e eu achava muito assim estranho. Eu estudei, eu tenho uma empresa sustentável que eu trabalhei, que hoje é reconhecida mundialmente. Eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico, fiz vários projetos em Franca, fiz a feira de café, fiz um desfile de confecção, fiz o Descubra Franca, uma incubadora tecnológica, a primeira incubadora da cidade. Ainda assim, muitas mulheres me perguntavam assim, você acha que você tem condição de ser prefeita de uma cidade igual Franca? Olha. E aí eu fico assim me perguntando, alguém faz essa pergunta para algum homem? Não faz, Flávia, não faz. Não faz de jeito nenhum. E eu me sentia, Ana, o tempo inteirinho tendo que provar dobrar da minha competência. Sabe? Com todo o meu histórico, eu falo que o meu currículo era melhor do que todos os candidatos de Franca em 2020. Com certeza. E ainda assim, então, eu acho que nós temos muito ainda para avançar. Nós estamos falando de Mulheres do Brasil, a Luizinha lançou o Pula para 50, que é para ter 50% de mulheres na política. E eu tenho falado muito para ela e para o pessoal envolvido. Falei, gente, se a gente não fizer algumas ações pontuais, nós não vamos conseguir. Nós temos que, primeiro, mostrar para as mulheres, aquelas que estão na periferia, o quanto elas precisam da voz de outra mulher. Sim. Porque somos nós que sabemos a dificuldade que é para conseguir uma creche, a dificuldade que é conseguir saúde para os filhos, atendimento para os filhos, a dificuldade que é o transporte. Sim. Então, nós dificuldade que é ser isso. ouvida, né, Flávia? Nós que vivemos isso. Não são os homens. E quem é que vota? Quem é que faz as leis? São os homens. Então, eu falei para ela, falei, gente, nós temos que atuar naquela mulher mesmo que está lá, aquela que trabalha na periferia, que não tem onde deixar os filhos, que sofre. Elas têm que ter a consciência de quem vai lá defender ela são as mulheres. Sim. Um exemplo, em Franca, né, das 15 vagas na Câmara de Vereadores, apenas duas são ocupadas pelas mulheres.
que você Uma nos cidade diz de disso? 360 mil habitantes. Uma vergonha, né, Flávia? Mostra o quanto nós temos que caminhar ainda, né? Nossa, muito, muito, Ana. Precisamos de vozes como a sua. Ah. E eu espero que você seja candidata esse ano a vereadora. Eu quero o PSD de partido. Opa, vamos conversar. Depois do programa, vamos conversar melhor sobre isso, que eu Vamos adorei sim. a ideia. Ai, agora eu me emocionei aqui, até me perdi. Não, Vamos mas voltar. é uma verdade. Nossa. William, aproveita, serve mais um pouquinho do café pra nós, que tá delicioso. Quero aproveitar agora esse nosso intervalo para falar sobre a casa de balada melhor da região. É balada de rock, bebê, é The Roots. Neste sábado, o evento é com a banda Santíssima Trindade. Cover de Led Zeppelin, Dead Purple e muito mais. Não perca The Roots. E se você quiser concorrer a um par de entradas para o evento de sábado do The Roots, coloque o seu @ na nossa página, ok? Conhece já o The Roots, Flávia? Ainda não? Não. Rock da melhor qualidade. Mas eu queria. É possível uma água? Tá bom. Eu também aceito, William. Flávia, você é uma mulher, uma empresária muito bem sucedida. Por que você ainda se mexe com política? Eu tô rindo aqui porque é uma pergunta que muita gente já me fez. Justamente por isso. Hoje eu tenho uma empresa que ela é sólida, é sustentável. E eu tenho 2 filhos que trabalham na empresa. E eu vejo que se a gente não ocupar espaço, eles vão continuar sendo ocupados pelos oportunistas, Sim. pelas pessoas que não são bem intencionadas. Então, eu tenho a felicidade, primeiro, de ter nascido num berço em que eu tive um pai político e que, principalmente, tinha como meta de vida que a vida só faz sentido pelo bem que você faz ao seu próximo. Sim. Então, eu fui criada nesse ambiente. Minha mãe sempre foi voluntária. E isso daí me trouxe sempre esse olhar. E como eu tive vários projetos sociais, quando eu fui convidada para entrar para a política, eu pensei muito. Inclusive, 2 filhos meus falaram para mim: mãe, você sempre teve projeto social. Você sempre lutou pelo bem do outro. Se pessoas como você não entrar para a política, nunca a gente vai ter essa esperança. Então, que você seja uma pessoa que possa inspirar outras a entrarem também para a política. E eu falo, hoje, você sabe, Ana, que eu fico muito feliz de ver o quanto hoje eu inspiro outras mulheres. Sim. O quanto hoje as pessoas me procuram, o quanto eu tornei uma liderança regional. E então é o meu propósito de vida hoje, através da política, melhorar a vida das pessoas. Sim. E é por isso que eu estou na política. Muito bom. Flávia, você já disse várias vezes que uma das missões que tem é transformar vidas através da educação. E muito em função disso, você fundou o Instituto ICOL. Conta para nós quais são os planos para esse instituto. Nossa, eu sou apaixonada por ele. Para quem nunca ouviu falar, é um Instituto de Capacitação e Orientação Livre, ICOL. Inclusive, o nome é a inicial da minha mãe também, dos nomes dela, Isis Consônia Olivito Lancha. Eu criei ele em fim de 2018 para dar cursos para capacitar pessoas, ou para ela fazer uma renda, ou para ela conseguir alguma vaga no mercado de trabalho. E a gente já, nesses anos, nós passamos por 2 anos de pandemia, ficou fechado, mas nós tivemos mais de 60 cursos, mais de 5.000 pessoas passaram por lá. São cursos rápidos: estética, culinária, artesanato, eletricista, esses cursos. E também eu comecei em 2023 um projeto que eu sou apaixonada. São para alunos de 6ª série ao 1º ano do ensino médio, alunos que já são bons alunos. Que é o Projeto Aleph.
É que eu falei, você tá sabendo! Uau, Ana, que máximo! Estudou! Então, esses alunos, eles vão lá no ICOL, no contraturno, Certo. e aí a gente dá aula de português, matemática, inglês e empreendedorismo. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é que eles tenham condição de entrar nas melhores faculdades. Tenham condição de competir de igual para igual de quem estudou em escola particular. Certo. São para alunos da periferia, das escolas periféricas, e é totalmente gratuito. A gente dá o material, as aulas, alimentação e o transporte. Então, eles não gastam nada. Fantástico, E, Flávia. olha, o ano passado foi o projeto piloto. Quando terminou o ano, eu fiquei emocionada de ver pai. Não é mãe, a gente. Porque mãe sempre chora. Mulher é mais chorona. Sim. Pai, com lágrima nos olhos, correndo, falando assim, Flávia, eu nunca teria condição de dar uma oportunidade dessas para os meus filhos, para que eles se desenvolvessem e tudo. Então está sendo muito legal. E é muito bom também ver, Ana, a gente trabalha um pouco de cidadania. Porque um outro aspecto que eu vejo, e a gente fala de sustentabilidade, a questão da economia, por exemplo, de energia, de água, infelizmente, ela está mais na cabeça de uma elite do que das pessoas vulneráveis, que são as que vão mais se beneficiar com essa economia. É um processo educativo, né, Flávia? E nesse sentido, é fantástico o Instituto ICOL, porque, assim, como assistente social que atuou 12 anos na área da assistência, eu seguramente afirmo o caminho, e você, como já esteve à frente da parte de desenvolvimento social, também vai concordar. O caminho para o desenvolvimento social, para a superação das realidades sociais mais vulneráveis, é a capacitação. É a capacitação. Eu falo que é você criar a chance de dar oportunidades. Oportunidade. E eu falo que o melhor, eu também acho que você vai concordar comigo quando eu falar para você que o melhor projeto social é o emprego. Sim. Porque eu vejo assim, nós vivemos num país de muita desigualdade. Sim. E o meio de você melhorar a desigualdade é justamente você criar oportunidades. Sim. O assistencialismo, ele teria que ser, e aí o senhor tem muito mais condições de falar do que eu, mas essa é uma visão pessoal. Ele teria que ser algo que tivesse começo, meio e fim. Sim. Então, por exemplo, não, olha, se essa família precisa, tipo assim, vamos lá, cesta básica, vocês vão ter essa cesta básica, mas vocês vão participar de uma formação, e aí nós vamos ver, dar uma chance, mostrar para vocês esse caminho para vocês conseguirem um emprego. A partir do momento que vocês conseguirem um emprego, essa cesta básica não vamos dar para outras pessoas, entendeu? Porque senão você cria outro lado, a pessoa fica dependente. Dependente? Pois é. Pois é, e nesse sentido eu reitero que o investimento na prevenção e no fortalecimento da proteção social básica de assistência social é fundamental. Por quê? Essas diretrizes, esse planejamento de começo, meio e fim, ele já existe. Há as normativas, há esse planejamento vindo do Ministério do Desenvolvimento a âmbito nacional. Mas nós precisamos fazer com que as equipes dos CRAS e do CREAS, nesse sentido de cestas básicas, mais as do CRAS, executem da forma que deve ser, com esse início, meio e fim. Agora, por que nós patinamos tanto nisso nos municípios, eu ainda não entendo. Então, assim, investir mais em capacitação para o pessoal do SUAS, para ter esse planejamento seguido mais à risca, para ter, de fato, esse início, meio e fim nos acompanhamentos, é muito importante. Eu gostei da sua visão, porque eu realmente não tenho esse conhecimento que você tem, né? Mas eu acho que tem um pouquinho também aí de criar essa dependência
política. É conveniente para alguns, né? Infelizmente. Flávia, voltando a falar um pouco do projeto Aleph, né? Esse projeto de contraturno para alunos. E assim, trabalhar o empreendedorismo nessa faixa etária com adolescentes, eu acho fantástico. Eu participei disso, eu fui aluna da Escola Industrial em Franca. Que legal! E nós tínhamos aula de empreendedorismo, a gente chamava a disciplina de OGE, né? E trouxe muita bagagem para atuar em empresas privadas, né? Muita bagagem para a vida profissional. Quem quiser se inscrever do Projeto Aleph, como faz? Bom, aí a questão é o seguinte, hoje ele acontece só em Franca, Certo. tá? Mas é aberto para quem quiser. É só entrar lá nas nossas redes sociais, no site, mas nós temos o Instagram, o Facebook, né? É Instituto ICOL. Certo. E lá tem tudo. Tem um número de telefone, tem como conversar e tudo. E aí tá aberto para quem se interessar. Quem sabe no futuro a gente não consegue levar para outras cidades. Outras cidades, né, Flávia? Com certeza. Flávia, e um outro grande projeto seu é o GIMA, né, que há 9 anos vem também fazendo um trabalho fantástico. Conta para nós, para a edição deste ano, quais são os planos e as novidades? Para te falar, só vou te fazer uma correçãozinha. É 15 anos. 15 anos. 15 olha. anos. 15 anos. Justamente por fazer 15 anos, a gente quer fazer uma celebração. E é muito. O que é que a gente vem crescendo ano a ano? Gima começou com uma disputa, uma gincana, entre duas cidades, que era Ribeirão Corrente e Cristais Paulista, que é onde são os municípios que ficam a minha fazenda. E ele veio crescendo, começou em 2008, crianças de 10 anos, da quinta série, quarta e quinta série. E agora ela transformou numa feira cultural e ambiental de 4 dias. Ela acontece de quarta a sábado e domingo termina com uma corrida de rua, corrida lá na fazenda, né? E o ano passado participaram 6 cidades, esse ano participarão 8 cidades. Olha! Batatais, inclusive. E o ano passado passaram 4.000 crianças lá nesses 4 dias. Nós temos oficinas, temos apresentação de teatro, apresentação de música. A gente tenta levar para o meio rural esse olhar de cultura, conjunto com a questão ambiental e também o resgate de toda a história da cafeicultura, a história do agro na nossa região, a força que tem. Nós falamos agora mesmo, o PIB do agro foi 15% o ano passado. Foi quem elevou o PIB do Brasil. O PIB do Brasil foi 2,1 graças ao agro, que foi 15% do PIB foi do agro, entendeu? Certo. Então, a gente mostra também para eles essa relevância. Sim. E tem algumas provas muito interessantes. Eles têm que escolher o prefeito mirim na escola. Que legal. Mas trabalhando a política também, a educação em política. Sim, cidadania. Cidadania. A abertura, inclusive, ela é feita com tiro de guerra. Muito bom. O tiro de guerra entra com o hino cantando o hino nacional, faz aquelas evoluções, porque eu acho que é muito importante. Eu falo que na minha época tinha educação moral e cívica, faz uma diferença, uma falta. A questão da cidadania, resgatar a cidadania. As pessoas precisam ter, assim, essa questão de amor à pátria. Cantar o hino nacional na Cantar escola, o hino como nacional. era bom. A gente cantava uma vez por semana e meus filhos brincam comigo até hoje, porque eu que falei na escola, quando eles estavam, que era criança, fui eu que fui lá falar, tem que cantar hino uma vez por semana. E aí eles falaram assim, mãe, toda vez que nós estamos lá cantando o hino, a gente fica fazendo, tinha que ser a minha mãe?
Mas eu acho importantíssimo, viu, Ana? Muito. E eu vou fazer questão que você vá, Ana. Anota aí, dia 9 de junho. 9 de junho eu tenho compromisso Já na Fazenda põe na Labareda. agenda, porque minha vida vira um tumulto e eu vou esquecer mais perto. Então, eu quero desde já que você coloque na sua agenda, faço questão de receber lá. Com certeza. E nós, infelizmente, estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu sei, é triste, porque tá muito bom. Flávia Lancha, querida, muito obrigada por sua participação no nosso podcast Autêntico. Ana, primeiro eu gostaria de te parabenizar e eu vou te falar algo muito sincero do coração. Eu já participei de vários podcasts e você é muito boa. Muito Obrigada. boa. Parabéns. Continue. Acho que você traz um conhecimento, uns questionamentos muito importantes. Você faz as pessoas refletirem. Isso é muito importante. E agradecer, claro, por você ter me convidado justamente hoje, véspera do Dia das Mulheres. E quero aproveitar e mandar um beijo para todas as mulheres, aquelas que estão nos assistindo, mas aquelas que também não estão. E dizer, gente, nós somos muito boas. E a gente tem que olhar para a gente e falar, nós somos muito boas mesmo. Um feliz Dia das Mulheres para todas. Pessoal, feliz Dia das Mulheres para todas e vamos em frente. Até mais! Batatais é uma cidade acolhedora, mas a gente só abre as portas para quem nos faz bem. Não deixe o Aedes aegypti fazer da nossa cidade o seu lar. Dengue, zika vírus e chikungunya matam. Por isso, feche as caixas d'água e limpe as calhas, coloque areia em pratos de plantas, retire a água de pneus e garrafas. Feche lixeiras e sacos de lixo e tampe os ralos. Em Batatais, nem todo mundo é bem-vindo. Aqui só entra quem faz bem pra gente. Prefeitura da Estância Turística de Batatais. Novos tempos.